Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente trazer todas as atualizações aí referentes ao São Paulo. São Paulo que joga nesta quinta-feira contra o Goiás às 8 horas no horário de Brasília, o jogo lá em Goiânia. O São Paulo tem a vantagem de ter vencido por 2-0 o confronto de ida no estádio do Morumbi. E aí agora tem a oportunidade de garantir o resultado e garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, inclusive, que já tem os seus 7 primeiros classificados, né? Vamos ver se eu lembro de cabeça. Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, o Vasco, o Corinthians e o Juventude. Perfeito. A memória ainda tá boa. São os 7 classificados aí para as oitavas, para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí o São Paulo entra em campo hoje para, quem sabe, garantir essa vaga. E aí depois vai haver, com as 8 equipes, vai haver um sorteio para a definição ali das quartas de final. São Paulo que já viajou, já chegou em Goiânia, foi recebido com muita festa lá no hotel e já tem a escalação basicamente definida. A tendência do Zubeldia é realmente mandar para campo sua equipe titular. Igor Vinícius, ele está bem perto assim de se lesionar, né? O São Paulo tem ali os exames, consegue fazer ali um acompanhamento melhor e ali tá que o Igor Vinícius ele tá bem próximo de se lesionar. Se ele for para jogo, ele tem grandes riscos de se lesionar. Então é o segundo jogo que ele vai ficar de fora. Com isso, a expectativa é do São Paulo mandar para campo o time com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano, Lucas, Ferreirinha e Caleri. E aí a tendência é no confronto contra o Atlético Goianiense, o Zubeldia mandar uma equipe completamente reserva, beleza? E aí já deixa os seus comentários e sua expectativa, seu palpite para esse confronto. Você acha que o São Paulo vai conseguir garantir o resultado? Lembrando que o São Paulo, nas últimas 5 vezes que enfrentou o Goiás fora de casa, ganhou as 4, né? Ele vinha de 4 vitórias consecutivas, porém perdeu na temporada passada para o Goiás por, se eu não me engano, foi 2-0 no Brasileirão do ano passado, ano inclusive que o Goiás acabou caindo para a segunda divisão. O São Paulo acabou perdendo esse jogo e aí acabou com uma série de 4 jogos sem ser derrotado para o Esmeraldino. E aí, vamos trazer agora algumas informações referentes ao mercado da bola. Temos algumas informações bem legais para a gente trazer para vocês. Começando, vamos falar sobre esse lateral esquerdo Henrique Silva, Henrique Milagres. Eu preciso de milagres, Henrique Milagres, mas o São Paulo não precisa desse milagre. Ele que é um lateral esquerdo de 30 anos, ele foi formado nas categorias de base do Vasco da Gama, estava no Lyon, inclusive ele estava no Lyon e ele estava tudo certo, praticamente certo para fechar com o Nantes, também da França. Ele acabou seu contrato lá com o Lyon, ficou livre no mercado e começou a procurar novos destinos. E aí o nome do Henrique foi para o Nantes fez exames médicos e nos exames médicos ele foi vetado. E aí começou-se novamente a especular ele em diversos clubes, ele chegou a ser oferecido para o Palmeiras, foi oferecido também ao Corinthians, o Corinthians até abriu algumas negociações, mas essa situação esfriou, e aí o nome foi levado ao São Paulo. E aí é importante trazer que o Henrique ele já foi em algumas oportunidades oferecido ao São Paulo, e o São Paulo não se empolgou com a possibilidade de contratação do Henrique. A avaliação da diretoria é que não é um jogador que vá de fato mudar o patamar da lateral esquerda do São Paulo. Que se for para contratar o Henrique, por exemplo, seria mais inteligente, na visão do São Paulo, dar continuidade com o Wellington na lateral esquerda até o fim do ano e também dar oportunidades aí para o Patrick também no restante da temporada. Então, Henrique vai ser um jogador que dificilmente chegará ao tricolor paulista. O São Paulo, inclusive, que segue monitorando alguns laterais esquerdos no mercado, não está descartada a possibilidade de não chegar mais nenhum nome, porque a diretoria entende que com a manutenção do Wellington até o final da temporada dá para levar, as portas não estão fechadas, mas o São Paulo quer dar uma priorizada em relação ao Thiago Mendes. Então, na lateral esquerda, o São Paulo está tendo esse resguardo, esse cuidado para contratar um jogador que chegue de fato para ser titular. O São Paulo não quer contratar um lateral que seja uma aposta, que seja um jogador que não vai ser incontestável na posição. O São Paulo não quer apenas contratar por contratar, queria um lateral que de fato tivesse a oportunidade
de estar jogando e competindo para a disputa da posição com o Wellington, tá? Agora vamos falar sobre Exson Mendes, volante do São Paulo, né, que está treinando há quase um mês aí, depois ele foi emprestado ao Elche, né, no começo da temporada, jogou apenas 3 jogos, não empolgou, voltou, teve um período de férias, se reapresentou no CT da Barra Funda e está ali treinando, aparecem algumas fotos, tem treinado normalmente com o grupo, mas não faz parte dos planos do técnico Zubeldia. O Zubeldia entende que ele não pode agregar ao seu elenco. E com isso, o Exson Mendes já está prospectando, né? Os seus empresários, seu staff já estão buscando novas opções no mercado. Ele tinha um acordo muito próximo com o Independente Del Valle, mas o clube equatoriano recuou nas tratativas e não deve mais ser o destino do Exson Mendes, que basicamente voltou a estaca zero. E aí ele começou a receber algumas sondagens no mercado. O futebol dos Estados Unidos, a MLS, é um destino que tem agradado o staff do atleta. Ele já jogou por lá no Orlando City, é um jogador que tem uma carreira até respeitosa lá nos Estados Unidos. Ele recebeu algumas sondagens de alguns clubes de lá. O outro destino também seria a Bélgica. Alguns clubes belgas também soldaram a situação do atleta para saber mais detalhes, aquela consulta para saber quanto ele ganha, se ele está disposto, o que o São Paulo quer para liberar, se o São Paulo libera por empréstimo. Lembrando que o São Paulo tem contrato por mais um ano com o Exson Mendes, além de 2024, esse contrato vai até 2025. Então, se o São Paulo vai liberar mediante a ficar com um percentual do jogador, se for compra, o quanto que o São Paulo pretende para vender, empréstimo, enfim, clubes que consultaram as condições do atleta para saber em quais condições poderia contar com ele. Mas até o momento, nenhuma proposta oficial de fato chegou ao tricolor paulista, que está analisando a situação, está analisando aí as possibilidades de Exson Mendes e está aguardando aí uma definição, principalmente por parte do seu staff, para saber quais serão os próximos passos do Mendes no tricolor paulista, tá? Aproveitando aí para a gente falar de mercado, é importante trazer que a expectativa do São Paulo, deu uma pataquada aí, a diretoria de São Paulo trabalhava com trazer os reforços até o dia 9 desse mês, que é a famosa sexta-feira, o famoso sextou. O São Paulo trabalha, inclusive, queria acelerar as tratativas com o Thiago Mendes para ter até o dia 9. Por que o dia 9 é tão importante? Porque é no dia 9 o último dia de inscrição para a Copa Libertadores da América nas oitavas de final. As equipes podem fazer até 5 alterações, e aí o São Paulo pretendia já ter todos os seus jogadores contratados para nessa janela, para esse confronto contra o Nacional. O Nacional, São Paulo já joga na próxima semana. Porém, acredito eu, pelo que eu conversei com algumas pessoas, pelo que eu estou entendendo de algumas negociações do São Paulo, que o São Paulo realmente tenha grandes chances aí do dia 9, é praticamente certo, do dia 9 do São Paulo apenas fazer a alteração da inscrição do Marcos Antônio. Aí é bem provável que saia algum jogador tipo um Ramos Rodrigues que está inscrito, e aí entra o Marco Antônio, algo mais ou menos nesse sentido. Ou, por exemplo, o Alisson que está machucado, o Pablo Maia, enfim, alguma alteração de um jogador que não vai mais jogar nessa temporada para a entrada do Marcos Antônio e também do próprio Liseiro. O Liseiro também deve ganhar oportunidades, e aí também pode ter um ou outro mais da base que pode ter rodagem aí com o treinador nos próximos dias. Mas a expectativa do São Paulo hoje é assim, o feeling que eu sinto é de nenhuma contratação para essa janela, que a única contratação seria de fato o Marcos Antônio, que chegaria, que ainda nem jogou, inclusive precisa até fazer a sua estreia, mas que é bem provável, bem palpável que o São Paulo não vá contratar ninguém na janela de transferências, mesmo, né, no primeiro momento acreditando que seria bem possível sim ter contratado 4 jogadores. Hoje só o Marcos Antônio chegou, o Thiago Mendes, que é o único que negocia de fato, está travado, e o zagueiro e o lateral esquerdo. O São Paulo monitora o mercado, mas até o momento não tem nenhum nome certo. Tá bom? Acho que a gente já passou por tudo. Lembrando vocês que a Rádio Fute Mais vai estar ao vivo, né, no seu canal no YouTube, também na sua página do Facebook, trazendo todas as emoções da partida, narração ao vivo, comentários, reportagem. Então,
conto também com a sua audiência. E lembrando também que na quinta-feira, na sexta-feira, melhor dizendo, estaremos ao vivo aqui no canal a partir das 8 horas para trazer todas as informações do São Paulo, todos os bastidores, projetar o final de semana e trazer também os bastidores do que foi essa possível classificação aí contra o Goiás, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, tchau!